Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vocês me permitam hoje ficar aqui escorada na bancada, porque eu estou com dor no meu ciático, eu não vou poder ficar reborqueando, como sempre faço, para lá e para cá, né? A idade vai chegando, né? E a gente vai tendo alguns achaques. A minha proposta de conversa hoje com vocês é a respeito dessa mensagem, que se titula Muito e Pouco, que é do livro Religião dos Espíritos. Vejamos o interessante. Este tema foi me proposto pela Sociedade Espírita Dr. Fernando Boa, e quando me debrucei em cima desta obra para estudar, para fazer a fala, digo, o acaso não existe mesmo, né? Porque antes de mais nada, me trouxe muita reflexão a respeito do que é o equilíbrio entre o que é pouco e o que é muito das nossas vidas. E é isso que a gente vai ver, né? Refletir a respeito dessa questão na noite de hoje. De pronto, fui ao Livro dos Espíritos, questão 716, onde Kardec vai perguntar: a natureza, através da nossa organização, não traçou o limite das nossas necessidades? Vejamos a resposta dos Espíritos. Sim, mas o homem é insaciável. Traçou o limite de suas necessidades por meio de sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. E isto, gente, vamos fazer uma autorreflexão. Qual é o limite do ideal para vivermos? Será que a nossa vida não está em torno só de aquisições materiais? Onde aquilo que é mais importante, ou seja, as aquisições espirituais, nós estamos deixando para mais tarde? Qual é o limite? Será que precisamos de tanto para vivermos adequadamente, dignamente, neste plano? São perguntas que nós temos que fazer. Porque entre o necessário e o supérfluo, há questões que nos envolvem. Se, por exemplo, se nós somos prudentes, usamos a prudência, nós vamos ouvir a nossa intuição. E por que nós temos essa intuição? Porque está em nós. Lembra a pergunta de Kardec? A nossa organização, ela vem com um chipzinho que diz: isso é o necessário para te viver. Foi organizado. O nosso planejamento reencarnatório foi organizado para nós sobrevivermos. Então, usando a nossa intuição, que olha quantas vezes buzina e a gente não quer ouvir. E quando a prudência aliada à intuição não são ouvidas, não são usadas, as nossas experiências ficam às nossas custas, ou seja, vai nos trazer mais cedo ou mais tarde dor e sofrimento. E o interessante é que nesta ânsia de querermos cada vez mais, quantas vezes o ser humano perde o sono, perde a tranquilidade, perde a fome, perde a serenidade. E isso nós temos que avaliar, gente. Porque às vezes aquilo que nos parece necessário, imprescindível, na realidade não é. Então, no mundo ainda de provas e expiações, que é o nosso planeta, agora nessa grande transição, é claro que nós sabemos que o sofrimento é uma característica educativa do nosso planeta. Nós ainda não temos condições de aprender pela razão. A grande maioria daqueles que se diz espíritas, quando bateu as portas da casa espírita, e eu me incluo nesses, foi pela dor. São raros aqueles que vêm porque sabem o que é bom, sabem o que vão adquirir aqui dentro. A grande maioria procura a casa espírita porque
está passando pelo flagelo da dor e do sofrimento. Tá? Então, é uma característica, sim, do nosso planeta, a dor. E por que estamos aqui? Sempre bom relembrar. Nós, por mais que hoje, nessa encarnação, nós primamos em sermos dignos, honestos, trabalhadores, não matamos ninguém, tá? A nossa ficha corrida do passado não é assim tão bonita. Nós já estamos melhores, sim, mas acontece que quando eu desequilibrei a lei de causa e efeito, eu tenho que ressarcir. E isso que não é o olho por olho, dente por dente. Porque Deus é Pai. Deus ameniza nossas dores o que pode, sem infringir a lei natural. Tá? Nós estamos aqui também para quê? Para evoluir. E já evoluímos, gente. Tá? No passado tenebroso de muitos de nós, hoje a gente está melhor. Tá? Então a gente evoluiu, mas nos falta uma caminhada ainda muito grande à frente. Porque Jesus disse que nós vamos chegar à plenitude. Vamos chegar a ser como Jesus, vamos ser Cristos. Tá? E para isso a reencarnação é imprescindível, porque é o nosso aprimoramento. É um esforço íntimo meu para me melhorar. Tá? Então, o que atrapalha ainda essa evolução? Porque não, tem um ponto importante na atualidade. Eu gosto sempre de lembrar a todo mundo. Nós estamos sob essas condições reencarnadas, mas agora não é só os meus karmas para serem reajustados. Nós temos o karma coletivo, enquanto sociedade, tá? Cidade, estado, país, mundo. Tá? Então, na atualidade, olha o peso não vamos falar assim. Olha o compromisso que nós temos. E o que trava tudo isso nas nossas vidas? Ainda é o egoísmo. Dani, eu não sou egoísta. Sim, somos. Alguns mais, outros menos, mas ainda somos egoístas. Senão a nossa sociedade, a nossa humanidade estaria bem melhor e diferente. Não com tantas dores que a gente vem vendo, assistindo. Né? Mas, como tudo é perfeito na criação de Deus, os processos evolutivos são dados por ciclos. E se nós analisarmos a história humana, a gente percebe perfeitamente o término de um ciclo e o começo de outro. Agora nós estamos no início de outro, que é a transformação deste planeta. Então, são processos necessários e que nós temos que aproveitar. Se nós já entendemos, nós temos que aproveitar e usar a nosso favor. Que é isso que é esperado. Porque até então, nós dizemos por aí ou pensamos, Deus é Pai. A gente não diz? Deus é Pai. A oração é Pai Nosso. Não é verdade? Mas eu não consigo ainda ver o outro como meu irmão. Aí está o egoísmo, gente. Nós aceitamos a paternidade divina. Mas acontece que Deus é Pai de todos nós. Isso nos torna o quê? Irmãos? Nos tratamos como irmãos? Ainda não. Tá? E vou mais profundamente. Além de não nos tratarmos ainda como irmãos, eu deduzo aqui que os nossos irmãos consanguíneos, quem tem, né? A gente faz de tudo para ajudar, a gente ama, tem esse parentesco, né? Eu tenho só um irmão nessa encarnação, né? E tenho um apreço, um amor, eu criei, tanto é que os filhos dele não me chamam de tia, me chamam de vó, né? Então, claro, aí você dizer, mas é teu irmão consanguíneo, mas essa visão nossa tem que ser ampliada. Porque se nós aceitamos Deus como Pai, todos nós somos irmãos. E aí, nós não entendemos ainda o quão nós estamos afetando este planeta, que é um ser vivo também. Criado por Jesus, para que seja a nossa casa.
e nós estamos destruindo a nossa casa. Então vejam que, em nome do egoísmo, que é o ponto central, né, da nossa decadência atual, é que a gente está vendo todo este horror. Poderia ser mais leve? Sim. Não foi a nossa opção, gente. Então, o que é realmente necessário para a minha existência? O pouco está fora dos parâmetros reais para muitos, né? E isso eu me lembro, assim, ó, gente, de um... Eu até não sei se não citei aqui para vocês em outra data, mas são coisas que marcam a gente. Eu acho que foi no Fantástico que deu uma reportagem de um senhor, assim, ele é um socialista, ele é, assim, alguém, um pesquisador, é alguém que está sempre empenhado em descobrir coisas, em pesquisar coisas. E ele foi lá para o meio da Amazônia para estudar, não me lembro o quê. E viveu entre os índios, comendo o que a terra dava, vestindo o que tinha. Depois de 1 ano e pouco, ele volta a São Paulo para ver a família, os filhos. E ele olha aquele roupeiro dele cheio de roupas e ele se dá conta: eu não preciso de tudo isso. Ele viveu 1 ano com o que a natureza dava para comer e o que tinha para vestir. Tá? Então, a gente tem que avaliar. Tá? E cada vez que a gente prima pelo excesso, nós estamos desprezando, sim, as leis de Deus. Porque no momento que eu tenho 10 pares de calçados, eu não vou conseguir usar os 10 pares uma vez só, não é verdade? Ah, também, mas eu uso uma segunda, uma terça, uma quarta. E aqueles que passam por nós descalços? Será que por um tempo 1 par de calçados, né, não seria o necessário para nós? E aí eu tenho outro exemplo de um colega lá do Luiz Conhece, do Núcleo do Mena, que a gente trabalha também no Francisco Spinelli, que é do Mena Barreto. E eu, como boa mulher, há uns anos atrás, era apaixonada por sapatos. Não podia ver. Tudo quanto é cor, tamanho, e aí vai, de salto, sem salto, né? E aí, a conversa, tinha parado o estudo e a conversa estava, eu vi a vitrine da Yanit, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele parou e me olhou assim: Tami, para que tantos calçados se só tem 2 pés? Isso me marcou de tal forma, gente, que eu não consigo comprar calçado hoje. Eu lembro da frase, por quê? Então, é essas questões que a gente tem que parar e meditar. Porque no momento que tem o excesso, pode faltar para outro. E eu posso ajudar este outro. Então, está faltando a caridade entre nós. É tão bonito ouvir o senhor ali falar do Anjos da Noite. É um trabalho maravilhoso, gente. Nós temos os Anjos da Alegria, que trabalha dentro do hospital. Agora parado por causa da pandemia, né? Mas o trabalho que eles exercem junto aos moradores de rua é um aprendizado, é uma escola. E você se sente bem. E não só isso. No momento que você exerce a caridade para aquele que está precisando, você recebe de volta muito mais. E nós não percebemos isso. Então, no momento que eu quero o excesso, o supérfluo, eu estou sim desprezando as leis divinas. Não estou vivendo com aquilo que é o básico para a minha existência. Mas daí qual o limite entre o necessário e o supérfluo? Não tem, gente. Porque a gente tem que usar a nossa intuição, né? No slide anterior, a nossa consciência. O que realmente é necessário? E é interessante a reflexão a respeito do que é necessário e o que é supérfluo, porque muitos de nós acham que vai se sentir completo, vai se sentir bem, vai se sentir feliz com a aquisição de coisas materiais. E o que acontece na maioria das vezes? Você consegue comprar. E o que acontece? A felicidade dura só um instante que você compra e traz para casa. E aí você vai atrás de outra coisa material para satisfazer essa questão. Então tudo é relativo. E cabe a razão levar em conta cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral
e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem um apoio mútuo. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possuem da civilização o verniz, como há pessoas que da religião só têm a máscara. Isso é uma lambada na gente, não é? A gente está aqui ouvindo a palestra, somos espíritas, me digo religiosa. Será que não é só o meu verniz? Como é que eu sou lá fora? Então, a lógica diz que nós sim evoluímos enquanto civilização. Já não somos mais selvagens como há milhões de anos atrás. Então, nós evoluímos sim. Mas nós temos que saber que essa evolução não pode estacionar. Nós temos que continuar. E hoje, o que é pedido? Que a gente exerça a caridade. Que nós nos olhemos como irmãos, realmente. Fazendo a diferença neste mundo conturbado atual. Então agora, meus queridos, lá no cabeçalho lá em cima são fragmentos da mensagem do livro, que diz assim: é a bênção do pouco que rasgas de imediato acenda ideal para o sol da alegria. Conseguimos nos contentar com o essencial para a nossa existência neste plano? Difícil, né? Não é? Quando estamos financeiramente apertados, não tem mês lá, não sei se é só comigo que acontece isso, não sei, né? Vocês sabem o que acontece. Não tem mês, lá tem um arrozinho, tem um feijão que tá temperadinho com uma calabresa, tá? Aí tem o que de mistura? Um franguinho que é mais barato, um ovo frito. Quantos de nós se contenta com isso? E não fica se revoltando porque a comida é aquilo. Será que na hora de lembrar, tem gente que não tem que comer? Olha aí o Anjos da Noite, que supre essas necessidades. Então, a gente tem que aprender a nos contentarmos com um pouco, porque é mais tranquilo para cada um de nós. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores, no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, como fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Então, é aquilo que já comentamos. Às vezes, nós colocamos a nossa felicidade em coisas materiais. Eu quero trocar de carro. Meu carro já está ultrapassado, estou namorando mais novo. Tá? Então, enquanto eu não comprar, aquilo vai ser uma ansiedade para mim. Quando eu adquiro, eu vou permanecer feliz pelo resto da minha vida? Não. Então, é uma felicidade passageira. Exige dobrada responsabilidade aqueles que têm o maior poder aquisitivo. E a gente inveja, né? Ai, como eu queria não viver apertado, não ter que contar real no final do mês. Não ter que trabalhar pelas tabelas para ganhar um salário mínimo. Né? Como eu queria comprar as coisas sem ter que estar fazendo conta. Isso que a gente inveja naqueles que são ricos, saibam que o karma da existência para eles é muito mais pesado do que para aqueles que são pobres. Não são pessoas felizes como a gente pensa. Se assim fosse, não teríamos notícias, né, de pessoas abastadas tirando a própria vida, se suicidando, né, ou tremendamente infelizes. Tá? Então, é um equívoco nós acharmos que se eu fosse rico eu seria feliz. É um compromisso imenso perante Deus. Nós termos a questão financeira e a abundância. Então, essas conquistas materiais, nós temos que, de novo, repito, avaliar e equilibrar, e nos contentarmos com aquilo que nós temos no momento. Porque se nós vamos analisar a vida de muitos irmãos nossos, será que nós não temos além do que nós merecíamos? Eu tenho saúde,
Aqui, vamos aqui no hospital. Quantos estão ali lutando para adquirir a saúde de volta? Eu tenho emprego. Quantos estão desempregados com família sem poder sustentar seus filhos? E por aí vai, gente. Nós temos os meios para conseguir viver dignamente. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas, serão de futuro verdadeiras messes de talentos celestiais. Então é uma semeadura, gente. A felicidade não é para nós ainda. Aquela felicidade que Jesus prometeu, aquela felicidade que vai ficar conosco, nós ainda estamos semeando. O que nós temos que avaliar, qual é a qualidade dessa semente. Tudo que precisamos é planejado. Isso aqui foi uma cacetada no meio da minha cabeça. Por isso que eu disse, né? Nada é por acaso, porque a reflexão primeiro veio para mim. Tudo que nós precisamos, nós planejamos ou damos asas aos nossos anseios desequilibrados de toda hora. Perigo para os que têm riqueza e fortuna, como a gente estava comentando. Já notaram que essas pessoas que têm muito dinheiro, elas não têm amigos? Elas são desconfiadas? Porque se o Luiz chega perto de mim, é interesse. Não é meu amigo. Elas não usufruem dos bens materiais que têm, porque tem que trabalhar em dobro para manter aquele patamar de vivência. Então, será que vale a pena botar a encarnação fora? São caridosos antes desconfiados. Até podem promover caridade, mas eles vão querer saber para que vai, para onde vai, querer nota fiscal, quem são os atendidos e por aí vai. Então vejam que numa conjuntura que a gente acha que, eu queria isso para mim. Será, gente? Nós sabemos lidar com a fortuna, com a riqueza? É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam. Eu botei na íntegra, gente. O que eu posso fazer? Para ajudar a outra pessoa? Claro, então. Mal dá para mim viver, o que eu posso fazer? Eu tenho como fazer caridade? Sim, todos nós. E aí, o copo de leite para a criança necessitada. A sopa eventual para os que passam sem rumo. Volto aí, olha o Anjos da Noite. O remédio para o doente esquecido. O socorro fraterno às mães caídas em abandono. O agasalho singelo aos hóspedes da calçada. O prato adequado ao enfermo difícil. O colchão que alivie o paralítico em sombra. A lembrança espontânea que ampara o menino triste. O concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado. O serviço discreto às casas beneficentes. O livro renovador ao companheiro em desânimo. A gentileza para com o vizinho enjaulado na provação. A cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Então são tantos meios, modos de atuarmos em auxílio, exercendo a caridade, tal qual Jesus veio nos ensinar. Por que não procuramos? Por que nós procuramos só aquisições materiais particulares? O Luiz vai me permitir o exemplo, não vai se ofender. A sogra dele faleceu, a avó faleceu faz o quê? Um ano? E a avó era daquele tempo assim, ela guardava tudo. Tudo. E agora a gente está fazendo a limpeza e encaminhando algumas coisas dela, como roupas, né? Tudo. Mas é assim, algo, a gente mexendo, tipo assim, mas a avó tem isso, tinha isso, de tanta coisa. E ela, o jeitinho dela era difícil de desapegar. Tudo era necessário, tudo é preciso. Então a gente tem que se cuidar para não se tornar assim também. Foi o jeitinho dela, foi.
Mas nós não precisamos, com o conhecimento que a gente já possui, ou ouve nas palestras. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Aí vem a grande questão. Nós temos a consciência do que é certo. Temos. Tá? Que é praticar os ensinamentos do Mestre. Poxa, gente, o que Jesus veio fazer aqui entre nós, neste plano? Ele veio fazer uma caridade. Vem nos trazer algo muito importante, que é toda a sua mensagem baseada em amor e em caridade. É isso que Jesus veio fazer. Vocês, no histórico, na história contada sobre a estada de Jesus neste plano, vocês ouviram que ele andava com uma bolsinha e guardava coisas? Faltou alguma coisa para ele na existência, saúde? Faltou alguma coisa para ele na existência? Não. Porque o Pai provê. Aquele Pai, que é Deus, que é amor, ele provê a todos os seus filhos. Então, praticar os ensinamentos do Mestre é o que nos cabe. Colocar nossa dor no bolso e auxiliar. Isso aqui é importante também, porque muitos dizem assim, eu vou fazer caridade, trabalho voluntário, quando eu me aposentar. Se desencarnar antes, não se aposenta. E se aposenta, já está cheia de dor. Né? Vou fazer o que agora de trabalho voluntário? Se mal esfriou, já estou com crise desse ádio. Né? Então, é um impedimento? Não deve ser. Mas toda hora, todo momento, é hora de nós fazermos caridade. E não é só em coisas materiais, meus irmãos. Nós temos em abundância abraços, palavras boas para dizer para quem sofre, ouvidos para ouvir o outro. Então, a gente tem meios em abundância para se fazer caridade. Se tem para caridade material, beleza. Não tem como. Tem outros métodos, outros meios de nós ajudarmos quem precisa. Colocando a nossa dor no bolso. Ou seja, também não vou esperar que a minha vida esteja cor-de-rosa. Não vai acontecer, gente. Então está sendo pessimista. Não. É lucidez. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, é lógico, de vez em quando, a dor vai bater na minha porta. E eu vou esperar que está tudo cor-de-rosa para fazer caridade? Não. Aí é que eu devo botar a minha dor no bolso e ir ajudar quem realmente precisa. E por que isso é importante para nós? É uma terapia. Por quê? No momento que vocês vão com Anjos da Noite, levar um lanche para quem não tem, mora na rua, você olha, entrega, você olha assim, poxa vida, eu tenho uma casa, eu tenho coberta, eu não estou na chuva, não estou no frio, eu tenho que comer, arroz e feijão, mas eu tenho que comer, não estou abandonado. E por incrível que pareça, nesse quesito, desse projeto, desse trabalho caridoso que faz esse grupo, ouvir as histórias destes que moram na rua é uma escola para a gente, de vida. É uma escola de vida. Às vezes, assim, você se engrandece com aquilo que eles têm para te contar. E eles querem ser ouvidos. O ser humano está tão egoísta que não tem tempo de ouvir o outro, não quer dar do seu tempo para ouvir o outro e dizer uma palavra de ânimo. Então, aí está. Colocar a nossa dor no bolso e mesmo assim auxiliar. Por quê? Ao final da tarefa, eu prometo para vocês, a gente vai dizer, poxa vida, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá? Então quem me ganhou? Eu, antes de mais ninguém. Lembra-te de que os ricos, os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar sem delongas. Presas que são de suspeitas atrozes, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a malograr, na extensão do progresso. E aí a gente tem que se perguntar,
Se é motivo para se perder, por que será que Deus concede riqueza para alguns? É uma prova, gente, e das pesadas. Porque com certeza Deus não deu a riqueza para A, B ou C para somente uso próprio. Antes que se faça caridade, se faça algo em prol do seu próximo, com aquilo que ele tem de muito, de supérfluo. E quantos necessitados nós temos de toda ordem? Então é para isso que muitos vêm, né, com esta abundância financeira, material. Tá? É uma prova que nós não devemos querer invejar, porque é um compromisso. Quantas obras espíritas vocês já leram, ao qual o conteúdo da vivência neste plano, ditado pelos espíritos, as pessoas tinham a riqueza e lá no plano espiritual eram mendigos, sofredores, que se perderam no gerenciamento dessa riqueza concedida por Deus. Ora por eles, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Porquanto se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia. E de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Então, este potencial todo está em nós, esperando germinação. Eu li certa vez, não me lembro também qual livro. Bezerra de Menezes, quem assistiu o filme sabe minimamente a trajetória de vida dele neste plano. Né? Quando ele acordou no plano espiritual, no hospital, ele estava rodeado de amigos, né? E ele ouvia rumores pela janela do hospital. E um desses amigos sugere que ele olhasse pela janela. E quem enxergou? Todos aqueles que ele tinha ajudado, mesmo pobre, né? Que assistiu o filme dele, dá até o anel de formatura para ele, para a senhora conseguir comprar o remédio para a filha. Tá? Então, lá no plano espiritual, ele vai acordar pleno. Venceu a que veio nessa encarnação. E mais aquele mar de gente em agradecimento, em gratidão por tudo aquilo que ele fez. Pobre, gente. E como é que a gente quer despertar o plano espiritual quando partimos? Nós pensamos nisso? Sou jovem, Tânia. Sou jovem, não vou morrer agora. Será? Eu posso cair dura, não sou jovem, mas eu posso cair dura daqui a 2 minutos. Né? Mas pela estatística, é muito cedo para mim morrer ainda. E são questões que a gente tem que pensar, gente. Nós temos que pensar a respeito da morte. Porque é a única certeza que nós temos, não é gol. Nós vamos embora para casa. E nesse retorno para casa, que é o plano espiritual, será que a gente não quer estar rodeado daqueles que amamos aqui, que ajudamos aqui, já foram antes de nós? Olha a história de Bezerra de Menezes. Ou queremos acordar em zonas de sofrimento? Tá? Então, este potencial está todo dentro de nós, esperando a germinação. E lembrando que Jesus foi aquele que disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu até brinco. Não é assim, ó, que Jesus dava um ticketzinho, ó, isso tu pode passar para ver Deus, não. Tu não. Tá? Não. O que ele quis dizer? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vai ao Pai seguindo o meu exemplo. A mensagem de amor que eu deixei, os meus exemplos, é este o caminho que vão levar vocês ao Pai. Também ajuda-te e o céu te ajudará. Às vezes nós estamos tão imersos em nossos problemas que a gente foca naquele problema e não vê solução. É o nosso egoísmo que faz isso. O problema está instalado, a dor. Vamos ver como podemos passar por ela, como podemos resolver. Porque Deus pode fechar uma porta, mas nós temos que ter condições de ver a janela aberta.
E é assim que Deus funciona conosco. Tá? Então, nos ajudando, é claro que os benfeitores espirituais vão promover toda a ajuda necessária para aquilo que está me abatendo. Esta é a verdadeira felicidade, meus queridos. Não se engane que com o muito que alguns têm, que eles sejam felizes. Muito raro, muito compromisso, muita responsabilidade. Vamos viver dignamente com aquilo que nós temos agora na encarnação. E quando os problemas vierem para nós, não é só a Tami que está cheia de problemas. É toda a humanidade, meus irmãos. E coisas, às vezes, bem piores, bem mais doloridas e sofríveis do que aquilo que eu estou passando. Como é que eu posso perceber e ver isso e aprender? Exercendo a caridade. Vivendo com o necessário. Aliás, nem são tempos, os atuais, de querermos viver com aquilo que nós não necessitamos. Muitos de nós não se sentem mais nem à vontade diante de tanta necessidade humana neste planeta. Não é verdade? Então, meus queridos, eu espero que tenha trazido para vocês a reflexão apropriada e o suporte para a vivência dos nossos dias, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Sempre consciente. Vamos ser felizes com aquele pouco que a gente tem. Tudo bem, está tudo certo. E vamos seguir à frente. Um dia, a felicidade que a gente tanto corre atrás, e muitas vezes em coisas equivocadas, nós vamos ter a verdadeira felicidade que Jesus prometeu. E não está baseada em aquisições materiais. Muito obrigada.